Natanael Alotário. Sei bem que os deixei apreensivos ficando tanto tempo sem escrever. Mamãe deve estar zangada, e Clara de certo acredita que me entreguei a uma vida dissoluta e já esqueci o doce anjo cuja imagem está tão profundamente gravada em meu coração e em meu pensamento. Mas não é assim. Penso em todos vocês a cada dia e a cada hora, e o vulto da querida Clara me alegra os sonhos, e seus lindos olhos me sorriem com a mesma graça com que me sorriam no tempo em que eu estava aí. Ah, como escrever no estado de aflição em que me encontro e que tão confuso me deixa? Algo terrível ocorreu em minha vida. Negros presságios de um destino horrendo e ameaçador pesam sobre mim, qual nuvens sombrias, impenetráveis à benevolência de um raio de sol. Vou te contar o que se passou. Tenho de contar o que vejo com tanta nitidez, muito embora me baste pensar nisso para que me aflore um riso demente aos lábios. Ah, meu querido Lotário, que lhe hei de dizer para que sintas ainda que vagamente quanto é nefasta a influência que esse acontecimento recente passou a ter em minha vida. Queria que estivesses aqui e visses com teus próprios olhos, mas sei que vais me tomar por um visionário supersticioso. Em suma, a experiência terrível que tive e cujo resultado fatal ainda me esforço em vão para apartar de mim, é simplesmente que há poucos dias, precisamente em 30 de outubro, ao meio-dia, um vendedor de barômetros entrou no meu quarto com a intenção de vender suas mercadorias. Não comprei nada e ameacei jogá-lo escada abaixo, o que bastou para que ele tratasse de ir embora. Talvez concluas que apenas circunstâncias muito peculiares e estritamente ligadas à minha vida podem conferir importância a esse fato, sim, e que a mera pessoa do pobre vendedor foi capaz de despertar hostilidade em mim. De fato, é isso. Vou me esforçar ao máximo para falar com calma e paciência nos dias longínquos da minha infância e expressar-me de modo que a tua inteligência aguçada tudo compreenda com clareza, em quadros límpidos e vivos. Agora que tento começar, é como se já estivesse ouvindo Clara rir e dizer: ora, que infantilidade! Pois riam de mim o quanto quiserem, podem rir. Santo Deus! Fico de cabelo eriçado e sinto que lhes peço que riam de mim com o mesmo alucinado desespero que Franz Moore pede a Daniel que ria dele com desprezo. Mas vamos aos fatos. A não ser na hora do almoço, nós, ou seja, meus irmãos e eu, quase não víamos papai durante o dia. Ele vivia ocupado com os negócios. Depois do jantar, habitualmente servido às 7 horas, todos, inclusive mamãe, íamos para o escritório de meu pai e nos sentávamos em torno da mesa redonda. Ele se punha a fumar e tomava um copo enorme de cerveja. Muitas vezes contavam-nos histórias maravilhosas e se entusiasmava de tal modo com elas que o cachimbo sempre se apagava. Eu me encarregava de acendê-lo com a chama de um pedaço de papel, coisa que para mim era uma grande diversão. Mas também, com muita frequência, papai nos dava livros ilustrados para folhear e punha-se muito calmo e imóvel na poltrona, soltando baforadas tão densas que todos acabávamos envoltos em uma neblina de fumaça. Nessas noites, mamãe ficava muito triste e assim que o relógio dava as 9 horas dizia: "Vamos, meninos, vamos para a cama. Para a cama. O homem de areia está chegando, eu sei." Nessas ocasiões, eu sempre ouvia barulho lá fora, passos lentos e pesados subindo a escada. Só podia ser o homem de areia. Certa vez, aquelas pisadas abafadas me assustaram muito. Quando estávamos indo para o quarto, eu perguntei: "Mamãe, quem é esse homem de areia tão malvado que não nos deixa ficar com o papai? Como ele é, afinal?" E ela respondeu: "O homem de areia não existe, meu filho. Quando digo que ele chegou, significa que vocês estão com tanto sono que mal conseguem manter os olhos abertos, como se neles tivessem jogado areia." Essa resposta não me satisfez. Pelo contrário, minha mente infantil desenvolveu a clara ideia de que mamãe só negava a existência do homem de areia para que não ficássemos com medo. Afinal, eu sempre o ouvia subir a escada. Procurando saber mais sobre o homem de areia e sua relação com as crianças, finalmente perguntei à velha ama seca de minha irmã caçula quem era o tal homem de areia. "Ora, Naelzinho," ela retrucou, "então não sabes? É um homem mau que aparece para as crianças que não querem ir para a cama e joga punhados de areia em seus olhos até que estes saltem das órbitas, cobertos de sangue. Então ele os guarda em um saco e os leva para a lua, onde seus filhos os comem.
É lá que eles moram, em um ninho, tem bico adunco de coruja e o usam para arrancar os olhos das crianças travessas. Desde então, formei uma imagem horrenda do Homem de Areia, e à noite, quando ouvia o barulho na escada, tremia de pavor e espanto. Minha mãe não conseguia tirar de mim senão palavras balbuciadas entre lágrimas. O Homem de Areia! O Homem de Areia! Eu corria para o quarto e me atormentava a noite inteira com aquela medonha visão. Já estava suficientemente crescido para entender que a história do Homem de Areia e seus filhos na Lua, tal como contava a velha ama seca, não podia ser de todo verdadeira. Mesmo assim, ele continuou sendo um fantasma terrível para mim, e eu ficava aterrorizado, em pânico, quando o ouvia não só subir a escada, como também abrir bruscamente a porta do escritório de meu pai e entrar. Às vezes se ausentava durante longos períodos, depois passava a vir com muita frequência. Isso durou anos, mas eu não consegui me habituar àquela aparição horrenda e a imagem pavorosa do Homem de Areia não se apagou em mim. Sua relação com papai começou a me interessar cada vez mais. Uma timidez invencível me impedia de fazer-lhe perguntas sobre ele. Mas, com o passar dos anos, meu desejo de desvendar sozinho o enigma e até mesmo ver o fabuloso Homem de Areia não fez senão aumentar. Ele tinha aberto para mim o caminho do fantasmagórico, do extraordinário, que tão facilmente dominam a imaginação infantil. Nada me agradava mais do que ouvir ou ler histórias horripilantes de duendes, bruxas, anões, etc. Mas a elas sempre se sobrepunha o Homem de Areia, cuja imagem repulsível desenhava a giz ou carvão nas formas mais estranhas e abomináveis em toda parte, nas mesas, nos armários e nas paredes. Quando completei 10 anos, mamãe me tirou do quarto das crianças e instalou-me em um pequeno aposento no corredor, não muito longe do escritório de meu pai. Seguíamos tendo de nos recolher às pressas toda vez que o soar das 9 badaladas anunciava a chegada do misterioso desconhecido. Do quarto, eu o ouvi entrar no escritório e pouco depois senti o cheiro suave e estranho de um vapor que parecia se espalhar pela casa. Com a curiosidade, aumentou também a minha coragem de travar conhecimento com o Homem de Areia, fosse lá como fosse. Muitas vezes, quando mamãe se recolhia, eu me esgueirava rapidamente pelo corredor, mas não conseguia vê-lo, pois sempre chegava quando ele já havia entrado no escritório e fechado a porta. Por fim, movido por um impulso irresistível, decidi esconder-me no próprio escritório e aguardar a sua chegada. Uma noite, pelo silêncio de meu pai e a tristeza de minha mãe, percebi que o Homem de Areia ia chegar. E tal como havia planejado, fingi estar com muito sono. Saí do escritório antes das 9 horas e me meti em um esconderijo ali perto. A porta da rua se abriu com um rangido, e aqueles passos lentos, pesados, sonoros, avançaram pelo corredor, aproximando-se da escada. Mamãe passou apressadamente por mim com meus irmãos. Sem ruído, sem nenhum ruído, abri a porta do escritório. Como de costume, meu pai estava em silêncio e imóvel na poltrona, de costas para mim. Então não notou a minha presença, e eu entrei rapidamente e fui me esconder atrás da cortina de um armário aberto, que ficava perto da porta e onde papai guardava sua roupa. Lá fora, os ruidosos passos foram se aproximando cada vez mais, e vinham acompanhados de estranhos pigarros, tosses e resmungos. Meu coração disparou de ansiedade e medo. Um passo mais nítido agora, bem próximo da porta. Uma batida na maçaneta, e eis que a porta se abre com ruído. Esforçando-me para recobrar a coragem, espio com cautela. O Homem de Areia está postado no centro do escritório, diante de meu pai, o brilho claro das luzes incidindo em cheio em seu rosto. O Homem de Areia, o terrível Homem de Areia, não é senão o velho advogado Copélios, que às vezes vem almoçar conosco. No entanto, a mais hedionda das figuras não me teria assustado tanto quanto tal Copélios. Imagina um homem alto, de ombros largos, com uma cabeça exageradamente grande, cara amarela, quase ocre, sobrancelhas cerdosas e grisalhas, sobre as quais brilham os olhos penetrantes, verdes como de um gato, e com o nariz comprido que lhe cai por cima do lábio superior. Sua boca torta geralmente se contorce em um sorriso maligno. Então aparecem 2 manchas vermelhas em suas bochechas, e um estranho sibilar sai por entre os dentes cerrados. Copélio sempre vinha com um casaco cinzento de corte antiquado,
colete e calção iguais, mas com meias pretas e sapatos com fivelinhas cravejadas de pedras. A peruca minúscula mal lhe cobria o alto da calva. Os cachos untados de fixador ficavam muito acima das orelhas coradas, e o rabicho não chegava a lhe cobrir a nuca, tanto que se via a fivela prateada do colarinho plissado. Todo ele era feio e repelente, mas para nós, crianças, não havia o que fosse mais repugnante do que suas mãos enormes, nodosas e peludas, tanto que não aceitávamos nada que ele tivesse tocado. Copélios não tardou a notar isso, e passou a ter grande satisfação em mexer sobre qualquer pretexto no pedacinho de bolo ou na fruta doce que nossa boa mãe punha discretamente em nosso prato, de modo que ficávamos com os olhos cheios de lágrimas, pois o nojo e a repulsa nos impediu de comer aquelas guloseimas destinadas a nos agradar. Isso também acontecia nos dias de festa, quando papai nos servia um pouco de vinho doce. Copélio se apressava a roçar o dedo no cálice ou até mesmo a levá-lo nos lábios arroxeados, e ria diabolicamente, pois não nos restava senão soluçar baixinho para manifestar nossa irritação. Costumava chamar-nos de bestinhas, e estando ele presente, nós não podíamos abrir a boca e amaldiçoávamos aquele sujeito asqueroso e hostil que fazia questão de estragar os nossos mais ínfimos prazeres. Mamãe parecia ter tanta aversão quanto nós pelo feio Copélios, pois bastava ele chegar para que sua alegria, seu temperamento risonho e doce se transformasse em uma triste e sombria sisudez. Já papai o tratava como se ele fosse um ser superior, cujos péssimos modos tinham de ser tolerados, e não se devia poupar esforço para lhe conservar um bom humor. Bastava um leve sinal dele para que se preparassem os seus pratos preferidos e se servissem os mais finos vinhos. Assim que vi o tal Copélios, entrou-me a ideia abominável de que nenhum outro podia ser o homem de areia. Mas já não se tratava do ogro da história da carochinha da ama seca com um ninho de coruja na lua a alimentar os filhos com os olhos das crianças. Não. Tratava-se de um monstro fantasmagórico que semeava tristeza, miséria e ruína, tanto a temporal como a eterna, onde quer que aparecesse. Fiquei petrificado. Com medo de ser descoberto e talvez severamente castigado, continuei onde estava, espiando através da cortina. Meu pai recebeu Copélios com muita cerimônia. "Pois bem, ao trabalho!" exclamou ele com voz áspera e rouca, e tirou o casaco. Calado e sorumbático, papai despiu o roupão e ambos vestiram longas batas pretas. De onde as tiraram, não cheguei a ver. Meu pai abriu as portas articuladas do armário, mas vi que aquilo que durante tanto tempo eu tomara por um armário era, na verdade, um nicho escuro, no qual havia um fogareiro. Copélio se aproximou, e uma chama azulada começou a arder. Ao seu redor havia uma infinidade de utensílios estranhos. Santo Deus! Meu velho pai, quando se debruçou sobre o fogo, estava completamente desfigurado. Uma espécie de dor convulsiva transformava-lhe as doces feições em uma repelente máscara diabólica, tornando-o parecidíssimo com Copélios. Este, por sua vez, armando-se de uma tenaz incandescente, tirou formas claras e cintilantes da espessa fumaça e se pôs a martelá-las energicamente. Pareceu-me ver rostos humanos à sua volta, rostos sem olhos. No lugar deles havia medonhos buracos negros. "Que venham os olhos! Que venham os olhos!" trovejou Copélios com voz sepulcral. Não pude senão deixar escapar um grito de pavor e, saindo do esconderijo, caí no chão. Ele logo me agarrou. "Bestinha! Bestinha!" rosnou rilhando os dentes. E, erguendo-me, aproximou-me tanto do fogareiro que a chama começou a me chamuscar o cabelo. "Agora sim nós temos olhos. Olhos. Um belo par de olhos de menino!" sussurrou. E, pondo as mãos no fogo, pegou um punhado de brasas para jogá-lo em meus olhos. Então meu pai uniu as mãos num gesto de súplica e pediu: "Mestre, mestre, deixai o meu Natanael ficar com seus olhos. Oh, deixai-o com seus olhos." Copélios riu um riso estridente e respondeu: "Está bem, que o menino tenha os olhos para chorar a sua sina pelo mundo afora, mas em todo caso nós vamos examinar o mecanismo das mãos e dos pés." E em seguida agarrou-me com tanta brutalidade que minhas articulações estalaram e me torceu as mãos e os pés, puxando-os de um lado para o outro. "Não está nada bom assim.
Antes tinha ficado muito melhor. O velho sabia o que fazia. Foi o que resmungou e sibilou Copélios. Mas tudo escureceu à minha volta. Uma espécie de convulsão me percorreu os nervos e ossos. Depois não senti mais nada. Um sopro cálido e suave me acariciou o rosto. Despertei como que retornando do sono da morte. Mamãe estava debruçada sobre mim. "O homem de areia ainda está aí?" balbuciei. "Não, meu querido filho. Já faz tempo que foi embora. Ele não vai te fazer mal", respondeu ela ao mesmo tempo que beijava e apertava o peito do filho convalescente. "Mas não quero te fatigar, meu caro Lotário. Por que hei de me perder em detalhes se ainda há tanto por contar? Basta. Copélios me surpreendeu espionando-o e me maltratou. O susto e o medo por que passei resultaram em uma febre altíssima que me deixou semanas de cama. O homem de areia ainda está aí?" Foram essas minhas primeiras palavras coerentes, sinal de meu restabelecimento e de minha salvação. Só me resta narrar-te o momento mais terrível de minha infância para que te convenças definitivamente de que não é por um defeito de vista que não enxergo as cores, mas porque uma lúgubre fatalidade cobriu a minha existência com um denso véu de nuvens turvas, o qual talvez só na morte eu consiga romper. Copélios nunca mais apareceu. Diziam que tinha saído da cidade. Cerca de 1 ano depois, estávamos reunidos à mesa redonda, conforme antigo e inalterável costume. Muito bem-humorado, meu pai contava histórias divertidas das viagens que tinha feito na juventude. Repentinamente, quando o relógio começou a dar as 9 badaladas, eis que ouvimos o ranger da porta da rua, e aqueles passos lentos e pesados tornaram a ecoar no corredor e na escada. "É Copélios", disse mamãe empalidecendo. "Sim, é Copélios", confirmou meu pai com voz fraca e entrecortada. Mamãe ficou com os olhos cheios de lágrimas. "Mas papai, papai", exclamou, "precisa ser assim? É a última vez. Prometo que é a última vez que esse homem me visita. Agora saia daqui. Leve as crianças. Para a cama, meninos. Todos para a cama. Boa noite." Quanto a mim, foi como se tivesse me convertido em uma pedra fria e pesada. Não conseguia respirar. Vendo-me paralisado, mamãe me agarrou pelo braço. "Vem, Natanael, depressa." Eu me deixei arrastar até o quarto. "Silêncio, meu filho, não faças barulho. Vai para a cama. Dorme, dorme", pediu. Mas atormentado por um medo e uma aflição indescritíveis, eu não conseguia fechar os olhos. Via o odioso e sinistro Copélios à minha frente, os olhos fuzilantes, o sorriso maligno. Em vão me esforcei para apartar aquela imagem. Por volta da meia-noite, ouviu-se uma explosão terrível, um verdadeiro canhonaço. A casa inteira estremeceu. Algo ruidoso, trepidante, passou pelo corredor. A porta da rua bateu com violência. "É Copélios!" gritei aterrorizado, saltando da cama. Ouvi um gemido lancinante. Corri precipitadamente ao escritório de meu pai. Achei a porta aberta. Uma nuvem sufocante de fumaça veio ao meu encontro. A criada gritava: "Ó patrão! Ó patrão!" No chão, diante do fogareiro fumegante, meu pai jazia morto, o rosto carbonizado, negro, desfigurado. Meus irmãos choravam ao seu redor. Minha mãe caíra desmaiada a um lado. "Copélios, maldito Satanás, tu mataste meu pai!" gritei antes de perder os sentidos. Dois dias depois, quando papai estava no caixão, suas feições voltaram a adquirir a doçura e a suavidade que tinham em vida. Foi um consolo pensar que seu conluio com o diabólico Copélios não lhe valera a perdição eterna. A explosão despertou os vizinhos. O caso foi muito comentado e chegou ao conhecimento das autoridades, que decidiram responsabilizar Copélios pelo acontecido. Mas ele desaparecera sem deixar vestígios. Portanto, meu bom amigo, se agora afirmo que o vendedor de barômetros de que lhe falei não era senão Copélios, hás de entender por que suponho que essa hedionda aparição não pode pressagiar senão desgraça, muita desgraça. Conquanto ele estivesse com roupa diferente, trago à sua imagem as suas feições profundamente gravadas na memória, de modo que não há possibilidade de erro, mesmo porque Copélios nem se deu ao trabalho de mudar de nome. Pelo que ouvi dizer, costuma se apresentar como um mecânico piemontês chamado Giuseppe Coppola.
Estou decidido a enfrentá-lo e a vingar a morte de meu pai, custe o que custar. Não contes nada à mamãe sobre o retorno deste monstro detestável. Dá muitas lembranças à minha querida Clara. Hei de lhe escrever quando estiver mais calmo. Adeus, etc, etc.